de hoje, aqui no Voz, vamos falar com o secretário de Meio Ambiente da cidade de Orlândia, o Estevão. Ele vai falar um pouco sobre os pontos a serem melhorados aqui no nosso município no que diz respeito a essa pasta. Estevão, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Voz, aqui na cidade de Orlândia. É um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês me darem a oportunidade de me comunicar com a população de Orlândia e da região, para que a gente possa expor os trabalhos da gente, as nossas experiências, e é claro que é muito interessante que a gente tenha esse contato, inclusive com outros municípios, para que a gente possa fazer esse intercâmbio de experiências de cada município, para que a gente possa aprimorar a nossa atividade pública, né? Tá bom, recentemente você foi empossado, né, como secretário do Meio Ambiente aqui na cidade de Orlândia. Talvez seja um dos cargos mais importantes para as prefeituras de todo o Brasil. Aqui na cidade de Orlândia, esse tema relacionado à água foi muito divulgado, foi muito debatido pelos vereadores, até foi alvo de crítica, porque a população sofria uma falta de água e reclamava bastante. Será um ponto na sua administração, né, na sua gestão, frente à Secretaria de Meio Ambiente, Estevão? É um ponto que tem uma certa prioridade, né? Quando a prefeita Flávia me procurou e me fez esse convite, ela me fez esse convite inclusive dizendo que ela gostaria que eu fosse secretário, para que eu tivesse inclusive status secretário, pudesse participar e palpitar, né? Foi isso mais ou menos, aconselhá-la, né? Aconselhar a administração como um todo, naquilo que fosse necessário, e em prioridade ela destacou a questão da água, porque a questão da água estava sendo muito ativamente discutida na época. Eu lembro que eu cheguei, eu conversei com ela numa manhã em que na noite anterior tinha tido um panelaço na frente da prefeitura, então a coisa estava quente, estava, digamos assim, o assunto estava bem aflorado assim, na opinião pública, e ela pediu que eu tratasse esse assunto com carinho, e é o que eu estou fazendo. Esse primeiro mês e meio, vou estudar a questão da água, né? E tem a ver, quer dizer, existe os departamentos de água, né? A diretoria de água, a Secretaria de Infraestrutura, que toca o dia a dia dessa questão. Eu estou entrando mais como um planejador, assim, olha, o caminho que precisa ser feito são esses são os principais problemas, esse vai ser a verba necessária. Planejamento, né, Estevão? Planejamento, na verdade é planejamento. E eu já tinha dado um toque para a prefeita, dizendo que eu achava que essa coisa do meio ambiente, pela minha atividade, pelo que eu me conheço, né, eu sei como é que eu vou atuar, essa secretaria vai acabar se transformando mais cedo ou mais tarde numa secretaria de planejamento e meio ambiente. Estevão, essa questão da água aqui na cidade de Orlândia, na sua opinião, o que acontece, né? Qual é o problema que acontece nessa questão da água? É na distribuição? É na captação? Porque a população reclamava e os vereadores debatiam isso na Câmara. Na sua opinião, o que acontecia no momento? Olha, o que acontece no momento é um acúmulo de problemas no sistema que foram se acumulando no decorrer dos anos, e que, obviamente, falando em termos populares, né? Agora a água está começando a bater na bunda da administração, né? Então nós temos que nos ater e propor uma saída para que esse problema possa se resolver no mais curto espaço de tempo. Na verdade, nós não temos problema de produção de água, ou melhor, temos, mas não é a quantidade de água produzida frente ao consumo que é o problema, porque nós produzimos, por exemplo, 1 milhão de litros hora, isso dá 24 milhões de litros hora. Nós produzimos, entra mês, sai mês, a gente está produzindo 20 milhões a mais ou mais de água, e está sendo consumido, nós estamos cobrando 10 milhões de litros, ou seja, está sobrando quase que 50% que essa água evapora, some, ou some na rede, ou some porque tem gente fazendo bypass, ou porque as perdas físicas, né, e as perdas, gente que consome água e não são computadas, inclusive a própria prefeitura, que não tem muita noção de quanto que consome. Enfim, não é a produção,
Eu vejo o problema na produção. Então vamos lá, produção. Vejo o problema, nós estamos tirando muito mais água dos poços do que os poços são capazes de repor. Então existe um problema aí, nós temos que atacar esse problema. Não é simplesmente ficar perfurando o poço que vai resolver o problema. Na minha opinião, nós temos poços suficientes para atender às necessidades. Eu acho que nós temos, por exemplo, um problema grave de falta de investimentos na estação de tratamento de água. Nós temos ali um problema que nós vamos precisar atacar com bastante... E eu vou aproveitar e propor de que essa capacidade de tratamento de água seja aumentada com águas superficiais. De onde vêm essas águas superficiais? Nós vamos ter que discutir outorgas com o poder público competente, mas eu gostaria de, em vez de ter 40% de águas superficiais tratadas e 60% de água de poços profundos, fazer uma inversão, fazer que a gente produza 60% de águas superficiais tratadas e 40% de águas profundas, para que a gente possa diminuir pelo menos um terço, um turno de trabalho na captação de água de poços profundos, para que a gente dê tempo. Quer dizer, não é só tirar água, nós temos que esperar que o poço ele seja reabastecido, né? A natureza reabastece o poço, né? Então não é só tirar água um dia essa água acaba. Então, são mudanças desse jeito, desse nível que nós vamos fazer na parte de produção e tratamento de água. Agora, o fundamental, obviamente, é nós darmos uma prioridade nessas perdas inadmissíveis que nós temos. Nós temos, eu calculo, 50 e tantos %. Pessoas fazem cálculos de até 60 e tantos %. Mas é um número tão grande, uma porcentagem de água tão grande está sendo desperdiçada, que é ridículo. Quer dizer, se nós não atacarmos esse problema, nós não vamos resolver o problema da água na cidade e nós não vamos estar consumindo de forma racional e sustentável uma das grandes riquezas e talvez uma das mais caras riquezas naturais que a cidade de Orlândia tem, que é a água. Estevão, recentemente a prefeita Flávia esteve na cidade de Brasília assinando um convênio, né, um termo de adesão de um projeto, né, vai receber cerca de 6,5 milhões de reais para investir nessas redes, né, na troca desses encanamentos. Quando que vocês devem começar essa troca? Já tem alguma previsão? Como que está isso? E em que essa verba vai ajudar vocês nessa questão também? Já bem, nós temos orçamentariamente recursos de água e passamos a ter, quero elogiar a prefeita pela capacidade, a prefeita, os secretários envolvidos, né, o Ananias, o Hugo, enfim, as pessoas que estavam envolvidas em transformar isso em realidade. Quer dizer, fazer com que a água tivesse algum superávit, para que esse superávit pudesse ser revertido em investimentos de água, de recuperação de rede, quer dizer, fazer isso constantemente. Na verdade, a gente precisa se ater ao fato de que um sistema de água precisa ter uma manutenção constante. Como a nossa casa, né? A gente precisa, todo dia precisa dar uma lavada em alguma, limpar um cômodo, ou trocar lençol, enfim, essas coisas precisam ser feitas e não tem como não fazer. Então nós temos já uma quantidade de dinheiro que nós estamos calculando em torno de 2 milhões por ano. Não é muita coisa, mas já é um bom recurso, se isso for aplicado todo ano daqui para frente. Nós temos, obviamente, uma necessidade pontual muito forte, e quero de novo parabenizar a prefeita. Logo nas primeiras conversas eu falei assim, olha, tem aí 2 poços profundos que nós ganhamos, eu não estou nem preocupado com esses 2 poços. Se esses 2 poços vierem, dá um jeito de aproveitá-lo, certo? Mas não é por aí que nós vamos resolver o problema de água na cidade. Muito mais importante é destinar na rede de recuperação, na recuperação das redes de distribuição. Isso que ela fez vai nesse sentido. São 6 milhões muito bem-vindos. Quero discutir no final do mês, com a apresentação dos projetos, onde é que nós devemos atacar problemas com prioridade, se é que já não está especificado no projeto que libera a verba. Mas eu quero também fazer um comentário para dizer, isso, você vê que as coisas não acontecem sozinho, isso é uma realidade para a qual o Brasil está se acordando. As estatísticas de perda em rede por aí é muito grande. Então o Brasil chegou e falou assim, nós precisamos usar os nossos recursos federais e tem que jogar alguma coisa para a recuperação das redes.
Então é por isso que está começando a vir 6 milhões para cá, vai estar indo outros recursos para outros municípios. Parabéns à prefeita, conseguiu 6 milhões, é um bom dinheiro e nós vamos usar cada centavo dele muito bem para já ir minimizando e mitigando esses problemas que estão atacando e se acumulando no decorrer dos anos com relação a essa rede. Eu acho que essa verba vai ser muito bem-vinda. Estevão, a sua meta frente à Secretaria de Meio Ambiente, qual seria o ideal, né? Pelo menos onde você pretende chegar na questão da perda, né? Qual a porcentagem que você vai tentar reduzir essa perda d'água de Orlândia? Depende de com quem você quer se comparar. Existem duas referências, né? A referência do ideal, né? do quase perfeito, que são os países assim, super desenvolvidos, ricos e que têm um sistema já quase perfeito, muito bem funcionando, né? As perdas nesses países variam de 5% a 15%. Depende do tipo, né? Quer dizer, os municípios vão lá e trocam uma grande parte da rede, tal, quase que de uma vez, e depois dá um tempo para elas entrarem em desuso, né? Atingir a sua maturidade máxima, a partir da onde elas começam a vazar, que é o que aconteceu. Tem rede que nós nunca trocamos, desde a fundação, desde que começou a ter sistema de água, não é da fundação da cidade, mas desde que começou a ter distribuição de água na cidade. Está lá o cano enterrado e continua lá. Esse cano tem que ser trocado. Esses municípios, essas cidades, esses países mais desenvolvidos que têm de 5% a 15% é uma referência. Nós queremos chegar lá. Mas se a gente olhar para a Sabesp está fazendo um esforço danado para reduzir sua perda em São Paulo de 25 para 18. E que eu saiba ainda está na base dos 23. Se nós chegarmos a 25 já está bom. Por quê? A nossa perda é 50 e tantos por cento. Tem gente que fala que é 66%. Eu acho que é 58%. Você acha que consegue chegar a quanto? Isso é um absurdo. A curto prazo, minha meta assim, de curto prazo até o final desta gestão, se nós chegarmos em 40% total, já é uma evolução grande. Incluindo o consumo que a prefeitura tem, porque isso é jogado em perda também, né? As águas que vão para a escola, a prefeitura não vai cobrar de si própria, né? A água. Então não põe relógio, aí não mede o que tem lá. Então isso parece que já está começando a se resolver, já está começando a fazer a medição. Nós não temos a medição ainda, não sabemos qual é a porcentagem de águas não consumidas e não cobradas. Mas isso a gente vai ter que colocar como parte do custo, porque a prefeitura precisa, mas isso é um custo, e tem um custo na conta d'água, tem um custo da população. A população tem o direito de saber quanto que a prefeitura está usando e quanto que isso está encarecendo a sua própria conta d'água, o seu consumo pessoal. É quase um imposto embutido, né? Mas se a prefeitura consumir, vamos dizer, 10% da água, nós temos que reduzir essa perda física para 30%, que é ainda acima dos 25%. Isso é uma meta que parece teoricamente impossível. É uma meta difícil de ser atingida, mas nós vamos correr atrás do difícil. Correr atrás do fácil é fácil, o difícil é correr atrás do difícil. E se nós não chegarmos nos 40%, chegarmos a 45%, ainda assim nós teremos obtido uma bela vitória em relação à situação atual, que é caótica, essa é a verdade. É caótica a situação de distribuição de água em Orlândia. Estevão, você que já foi prefeito, como você disse, foi aí considerado um ótimo administrador, né, pela questão de equilibrar as contas também da prefeitura. O setor da água também é um departamento que precisa equilibrar as contas para poder fazer os investimentos necessários. Muitas vezes a questão da água, prefeitos, não falo só em Orlândia, mas em várias cidades, acabam não reajustando o valor da água, fica muito tempo sem ter esse reajuste, até muitas vezes por questões políticas. Qual que é a sua visão nesse sentido também? É necessário sempre ter esse reajuste? Qual que é a sua visão nesse sentido? Olha, nada é de graça, né? Tudo tem o seu custo. Nem tudo tem custos financeiros. Você pode respirar ar puro de graça, né? Mas para você manter o ar puro também tem um custo. Né? Aí você vai recair esse custo nas indústrias, ou seja, quem estiver poluindo o ar. Nós temos que dar um jeito de impedir que isso seja feito. O sistema de água é diferente, nós temos que ter o consumo, ele é medido em litros de água, o litro de água tem um custo,
um custo para ser captado, tratado, coletado o esgoto, tratado o esgoto e devolvido a água in natura para os seus córregos na jusante. Então, esse custo, ele é natural, quer dizer, ele precisa ser feito. A educação pública e gratuita para todos está na Constituição. Nós vamos fazer uma educação gratuita para todos. É gratuita mais ou menos, porque nós pagamos impostos. Esse é o custo de termos uma escola gratuita para os nossos filhos. Nós pagamos isso em imposto. De algum jeito a gente paga a conta. Como é que se paga a conta d'água? Com tarifa. O que é a tarifa de água? A tarifa é o valor, o justo valor, para que os custos sejam cobertos, adicionados de uma percentagem necessária para fazer a manutenção e ampliação da rede na medida do necessário. É claro que tem muita gente que faz política com água, né? É um erro. Esse negócio de fazer política é uma bobagem. E tratar o orçamento de uma forma violenta. Imagine assim, um país num período de paz e um país num período de guerra. A guerra, você faz dívida, você faz um orçamento de guerra e espera ganhar a guerra. Porque se você perder a guerra, você está ferrado, porque ainda te impõe o pagamento do custo do país vencedor, né? Agora, quando você ganha a guerra, pelo menos você ganhou a guerra. Agora, todo município tratar o orçamento como se estivesse em guerra, que vitória que ele vai ter disso aí? Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai vir um desastre, porque o orçamento não vai se manter por si só. Ele vai ter que pagar as dívidas anteriores e aí não vai ter recurso para tocar o dia a dia da coisa. Então, o que precisa ter é encontrar um equilíbrio, é encontrar uma harmonia no tratamento. O que entra, o que sai, as necessidades, vai fazer dívida, vai comprometer tanto do orçamento futuro, não é fazer dívida, assim, depois a gente vê o que faz. Aí, isso é guerra, né? Quando você tem que ganhar a batalha, tem que ter o custo de produzir mais não sei quantos tanques, mais não sei quantos aviões, mais tantos navios de guerra. Aí você faz, você não pode perder a guerra. Mas em tempos de paz, a sociedade ela precisa buscar o ponto de equilíbrio no tratamento de todas as coisas, da sua vida pessoal e da nossa vida pública, e isso se traduz num orçamento equilibrado. Isso é o que eu vou procurar fazer na medida do possível com relação às questões que me forem solicitadas pela prefeita Flávia. Porque quando o prefeito também não reajusta essa questão da água, né, vamos supor que fica 4 anos sem ter o reajuste, né, até por questões políticas, de algum lugar vai sair esse dinheiro que seria talvez do orçamento, poderia deixar de investir em outros lugares por conta disso. É mais ou menos assim que funciona, Estevão? Olha, imagina um município que tem os seus investimentos em saúde muito prejudicados. E aí vem uma administração e fala, nós precisamos tirar o atraso na área da saúde. Ou seja, nós estamos detectando uma situação de desarmonia. Né? O que não é errado. Às vezes você encontra situações de desarmonia, você precisa investir para colocar a coisa numa situação harmoniosa. Então, vamos dizer que uma administração, ela põe como prioridade, de forma correta até, investir quase todos os seus recursos para a execução de um plano municipal de saúde, para que a população tenha saúde, né? Uma questão essencial. Agora, isso faz com que ele deixe de fazer investimentos em outras áreas, que são importantes também para a saúde, mas para abastecimento de água. Então, deixa de fazer investimentos. Se esses investimentos forem sendo deixados de fazer por um longo período, vai chegar um momento onde a saúde vai estar bem, mas a água está ruim. Então você continua com outro tipo de harmonia. No Brasil isso é muito comum, porque os recursos públicos são muito poucos e as demandas públicas, as necessidades da população são muito grandes. Então para você, às vezes você corre para resolver um problema. Tem muito da nossa cultura, os prefeitos gostam de sair com as marcas, né? Eu sou lembrado porque resolvi o problema da saúde. Eu sou lembrado porque eu resolvi o problema da água. Eu resolvi o problema da educação. Sim, mas às vezes por resolver uma questão, deixou de atender a outra. Então nós temos que entender que ao longo prazo, nós temos que buscar a harmonia o equilíbrio. E na medida do possível, um orçamento equilibrado que possa fazer a manutenção dos sistemas
funcionando a contento. Porque então não adianta nada você resolver um problema, depois você mudar o foco e resolver outro problema e abandonar, porque aquilo que foi construído é um investimento enorme que foi feito. Tem que ser feita a manutenção daquilo. Então nós temos que resolver o problema da água, nós vamos trocar as redes, mas nós temos que ter uma verba orçamentária todos os anos destinados para a recuperação de rede. Porque se nós não fizermos todos os anos uma recuperação de rede, nós vamos chegar a um ponto em que nós vamos precisar fazer investimentos enormes para fazer a troca da rede toda, porque é a situação mais ou menos que nós encontramos hoje. Não da rede toda, mas uma enorme quantidade. Isso em tudo, né, Estevão? Na questão do asfalto, na questão da frota da prefeitura, em todos os ambientes também, né? Se você, por exemplo, não faz o tampa-buraco no asfalto, todo mundo sabe que depois não adianta mais tampar-buraco, você tem que fazer, recapear. Então, o tampa-buraco pode economizar um dinheiro enorme para a prefeitura lá na frente. É isso que precisa ser analisado. Mas eu acho que nós estamos no rumo certo. A prefeitura de Orlândia conseguiu equilibrar o orçamento está equilibrado, não tem dívida ou tem poucas dívidas, né? Está equilibrado. Eu posso garantir, viu, o balancete realmente está equilibrado. E tendo isso, se agora, a hora que a prefeitura vai começar a operacionalizar a sua administração, os seus projetos e tudo, se fizer isso de forma equilibrada, se fizer isso de forma harmoniosa, eu acho que nós vamos ter que sentar no fim e aplaudir a administração. Mas nós vamos ter que começar a fazer isso, né? E por enquanto eu estou só estudando tudo isso. Estou estudando o que é aquífero, estou estudando rede, como é que é o sistema de distribuição de água em outros países, em outros municípios, quais são os diferentes tratamentos de esgoto, por que esse sistema em Orlândia não outro, tudo isso e tal, mas depois eu poder apresentar um projeto que possa ser implementado ao longo dos anos com segurança. É isso que eu pretendo, isso é o que eu estou fazendo. Além disso, tem um problema da água, uma prioridade da prefeita, mas eu sou secretário do meio ambiente. Em outras áreas. Nós temos também outras coisas que nós estamos já levantando. A questão do município verde-azul, que é um programa do Estado, que nós temos que nos adequar. São 10 diretivas, e são 8 as operacionais, 2 é criação de conselho. Vou deixar isso para a prefeita criar conselho, é uma coisa meio política. Todo mundo gosta de ficar criando conselho, que no fim não funciona muito bem, mas enfim, é uma exigência, nós vamos ter que cumpri-la. Mas as outras são diretivas, por exemplo, nós vamos pegar uma diretiva por mês, né? Dentro da possibilidade. Parece que nós temos um prazo mais exíguo para fazer isso tudo. Eu estava querendo fazer isso até o fim do ano. Pegar uma diretiva por mês, são 8, então, maio nós estávamos estudando a questão da arborização urbana. Parece que nós temos um lugar lá para fazer criação de muda, nós vamos criar um projeto para produção, captação, aquisição de mudas, as suas manutenções e os seus plantios, para fazer um projeto de arborização urbana e rural. O programa é municipal. Depois nós vamos tratar outro assunto. Aí vai para resíduo sólido, aí vai para não sei o que, não sei o que. Parece que nós estamos apertando, a imprensa divulgou no caderno Cidades ou caderno Ribeirão, eu não me lembro se foi no Estado ou na Folha ou em ambos, e saiu uma notícia de que nós estamos desatualizados em relação aos resíduos sólidos. Eu ainda não tinha visto esse problema, mas eu já estou correndo atrás, nós já vamos ver o que nós precisamos fazer. Nós já temos uma adequação no lixo doméstico. Parece que nós ainda estamos com alguns problemas, e parece que está tendo reclamações com o lixo hospitalar, que é um tratamento, particular, né? Quer dizer, bem específico em relação. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo com lixos de jardim, o que nós estamos fazendo com lixos de construções civis, também são resíduos sólidos. Onde é que nós estamos colocando isso? O que nós estamos fazendo com isso? Eu não sei ainda, mas parece que até agosto nós vamos ter que estar adequados totalmente a respeito do assunto. Pelo que me consta, é pouca coisa que precisa ser feito, mas precisa ser feito. Nós vamos até agosto nos adequar para continuar recebendo as verbas federais, conforme as notícias dos jornais. Se nós temos por escrito um plano, também não tenho conhecimento. Se precisarmos, vamos fazê-lo. Se não precisar, nós vamos continuar com o nosso programa
Se não precisar, não. Tenho certeza que vai precisar de um plano escrito, que é um plano de adequação de resíduos sólidos, um plano municipal. Se nós temos, nós vamos fazer. Nós vamos melhorá-lo se precisar. E se não temos, nós vamos produzir. O que eu estava querendo dizer é o seguinte: se nós não temos o plano, nós estamos pelo menos executando boa parte dele. Isso eu quero tranquilizar a população. E a boa parte, a grande parte, a parte mais difícil é a adequação do lixo. Nós não temos mais lixão a céu aberto. O nosso lixão já foi resolvido isso em administrações anteriores. Nós adequamos isso hoje em aterros sanitários, que são coletivos, inclusive de outros municípios. Nós vamos ver se o programa está sendo adequadamente executado e se nós tivermos uma necessidade de mudar isso, nós vamos fazer as adequações necessárias. Ok, Estevão, muito obrigado pela sua visita aqui no T-Voz, aqui na cidade de Orlândia. Foi um prazer receber e falar de assuntos importantes, né, na nossa comunidade, que é muito bom ver pessoas experientes que têm projetos importantes. Não só para Orlândia, né, que a gente está aqui em Orlândia, mas para toda a região, porque outras pessoas que vão assistir a sua entrevista também podem pegar essas ideias e tentar implantar também nos municípios que elas estão. Muito obrigado e sucesso aí à frente dessa secretaria. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a T-Voz, né? Não é TV Voz, é T-Voz. Agradeço a T-Voz pela oportunidade e um abraço a todos os meus conterrâneos aqui de Orlândia e de região. Ok, falei, portanto, com o secretário de Meio Ambiente aqui da cidade de Orlândia, o Estevão. Ele falou um pouco sobre as metas frente a essa secretaria e um pouco também sobre o que está faltando ainda aqui na cidade.